O meu cunhado despediu-se e exigiu vir morar conosco por 6 meses. O meu marido concordou. Eu disse imediatamente: amanhã vou numa viagem de trabalho de 6 meses. O meu marido, em pânico, perguntou: quem vai cuidar da minha mãe? Eu respondi com uma frase que deixou toda a família dele em silêncio. A ganhar 3.500 euros líquidos por mês e a sustentar toda a economia da família do meu marido, no final, fui considerada por defeito uma criada não remunerada. Diante de tal indiferença, continuaria a esposa a suportar tudo em silêncio, ou levantar-se-ia decididamente para redefinir o seu próprio destino? O nosso casamento, meu e do Afonso, entrava no seu 3º ano, mas o cansaço na minha alma parecia ter se arrastado por uma vida inteira. Quem olhava de fora sempre me elogiava, dizendo que eu tinha uma família exemplar. O meu marido era um homem bom, não bebia nem jogava, e vinha de uma família tradicional do Alentejo. Eu era diretora de comunicações de uma grande multinacional em Lisboa, com um salário mensal de quase 3.500 euros. Pensava-se que, com ambos a termos empregos estáveis, a vida seria extremamente pacífica. Mas a realidade, por trás da porta fechada, era uma sufocação extrema. Desde o dia em que nos casamos, o fardo financeiro da casa caiu quase inteiramente sobre os meus ombros. O salário do Afonso era apenas 2/3 do meu, mas o mais chocante era que ele nunca contribuiu ativamente com um único euro para as despesas comuns. O dinheiro que ele ganhava era, por defeito, para cuidar dos pais na aldeia e para sustentar a sua irmã mais nova, a Margarida, que estava na universidade. Ele dizia-me sempre que, como filho mais velho, os pais tinham-no criado e educado, e agora era a hora de retribuir. Eu compreendia essa moralidade. Também sou uma pessoa consciente, e nunca fiz distinções entre a minha família e a dele, mas a minha generosidade parecia ser vista por ele e pela sua família como algo garantido. O ponto de ruptura chegou numa tarde de terça-feira. A primeira chuva de verão em Lisboa tornava o ar abafado ainda mais desconfortável. Voltei para casa depois de um longo dia, a lutar com dezenas de planos e reuniões intermináveis. Ao entrar, vi o Afonso sentado confortavelmente no sofá, a mudar de canal na televisão incessantemente. Vendo-me entrar com os sacos de compras pesados, ele não se moveu para me ajudar, apenas disse num tom indiferente, como se fosse uma ordem aprovada por um superior: a Margarida acabou de se despedir da empresa dela por causa da pressão. Ela vai mudar-se para cá para morar conosco por 6 meses, para relaxar. E já agora, na próxima semana a mãe tem alta do hospital e também vem para cá ficar conosco. Vê lá se arrumas a sala, preparas as camas para a mãe e para ela. E não te esqueças de ir ao mercado comprar mais comida para elas se fortalecerem. A mãe acabou de estar doente e precisa de comer bem. E a Margarida é esquisita com a comida. Tens de variar os pratos todos os dias para ela. Fiquei paralisada no meio da sala de estar. O saco de plástico cheio de carne, peixe e legumes caiu com um baque no chão. Os meus ouvidos zumbiam. 6 meses. Uma cunhada desempregada a vir para a casa do irmão para relaxar. Uma sogra recém-doente a precisar de cuidados. E a pessoa designada para a pesada tarefa de limpar, ir às compras, cozinhar e servir era, sem dúvida, eu. Na mente do Afonso, o facto de eu ganhar mais dinheiro, de sair de casa de manhã cedo e só voltar tarde da noite, parecia não existir. Aos olhos dele, eu tinha de ser, antes de mais, uma nora dedicada, uma cunhada generosa e, mais importante, uma mulher que deveria arcar com todos os fardos da família do marido. Olhei fixamente para o rosto do Afonso, o rosto do homem que um dia amei profundamente. Como se tornara tão estranho e egoísta? Nos últimos 3 anos, tolerei que ele desse dinheiro à irmã para comprar uma mota nova, enquanto eu ainda andava na minha velha scooter dos tempos da faculdade. Tolerei que ele enviasse dinheiro para a aldeia para reconstruir a casa da família, enquanto nós ainda pagávamos a prestação mensal deste apartamento. Tolerei tudo para manter a paz na família, mas essa tolerância transformou-me numa pessoa invisível, uma máquina de dinheiro e uma empregada gratuita. Vendo-me ali parada em silêncio, o Afonso franziu o sobrolho, mostrando descontentamento, perguntou-me o que se passava, se eu não tinha ouvido o que ele acabara de dizer. Insistiu para que eu fosse para a cozinha fazer o jantar porque ele estava com fome, e ainda tinha de fazer uma videochamada para a mãe para informar sobre os preparativos do quarto. Toda a repressão dos últimos 3 anos transformou-se subitamente numa chama violenta que ardia no meu peito. Respirei fundo,
tentando manter a voz firme apesar da raiva. Olhei-o nos olhos e disse, de forma clara e fria, palavra por palavra, amanhã vou numa viagem de trabalho de 6 meses. O Afonso sobressaltou-se. Atirou o comando da televisão para a mesa, levantou-se de um salto, o rosto a mostrar um pânico e incredulidade evidentes. Perguntou-me do que é que eu estava a falar, por que é que ia numa viagem de trabalho precisamente agora. Que projeto da empresa dura tanto tempo? Perguntou ele, a voz a tornar-se áspera. Se fores, quem vai cuidar da minha mãe? Ela está doente e a minha irmã está deprimida. És mulher dele e és assim tão irresponsável? Soltei uma gargalhada, uma risada amarga e sem alegria. Aproximei-me dele, cruzei os braços. A tua mãe tem um filho e uma filha, e uma pensão. Não sou a empregada gratuita desta casa. A frase foi tão cortante como uma faca, cortando o último fio que nos unia. O Afonso ficou mudo. A boca abriu-se e fechou-se sem conseguir proferir uma palavra. Os seus olhos arregalados olhavam para mim como se eu fosse uma criatura estranha. Ele nunca me tinha visto reagir de forma tão feroz e cruel. Sem lhe dar tempo para recuperar, virei-me e fui direita para o quarto. Tirei a mala de viagem grande de cima do armário e comecei a meter lá dentro as roupas essenciais, os meus artigos de higiene e os documentos importantes. Os meus movimentos eram decididos, sem qualquer hesitação. O Afonso, confuso, observava da porta do quarto, a expressão uma mistura de raiva e choque. Tentou dizer algumas palavras, a acusar-me de ingratidão, de desrespeitar a sua família. Fechei o fecho da mala, peguei nela e passei por ele, sem lhe dirigir um único olhar. A porta da frente bateu com força atrás de mim, abafando os resmungos irracionais daquele homem. No corredor silencioso do prédio, respirei fundo. O ar pareceu de repente mais leve. Pela primeira vez em 3 anos, senti que podia respirar. Chamei um táxi para um hotel de luxo numa rua central, longe do nosso sufocante apartamento. O quarto que escolhi ficava no 15º andar, com uma grande janela de vidro com vista para toda a cidade a acender as luzes. As luzes amarelas da rua refletiam-se nas poças de chuva, criando uma cena simultaneamente magnífica e solitária. Mas não me sentia triste. Pelo contrário, uma forte sensação de libertação invadia a minha mente. A primeira coisa que fiz depois de me deitar na cama macia foi pegar no telemóvel e ligar a Rita. A Rita era a minha melhor amiga desde a universidade, agora advogada especializada em direito da família e matrimonial. Era a única que conhecia todos os segredos do meu casamento. Ao ouvir a minha voz calma anunciar que tinha acabado de sair de casa com uma mala, a Rita não conseguiu esconder a sua alegria. Disse que eu tinha feito a coisa certa, que não podia continuar a tolerar aquela exploração descarada. Aconselhou-me a aproveitar este tempo para verificar todas as minhas contas poupança, pedir extratos bancários e reunir todos os documentos que provassem os nossos bens comuns. Tínhamos comprado a casa juntos, mas a maior parte do dinheiro tinha saído da minha conta. A Rita avisou-me para ser meticulosa desde já, para me preparar para o pior cenário, incluindo um divórcio no tribunal. Anotei cuidadosamente cada conselho da Rita no meu caderno. Enquanto estava a escrever no computador para descarregar os extratos do banco online, o ecrã do telemóvel acendeu-se. Era uma chamada da minha sogra. Olhei para o nome no ecrã, o coração a acelerar um pouco, mas atendi e coloquei em alta voz. Antes que eu pudesse dizer olá, uma torrente de palavras saiu do outro lado. A voz da minha sogra era estridente, carregada da autoridade de uma mulher habituada a mandar nos outros a vida inteira. Chamou-me de nora ingrata, que se atreveu a sair de casa quando a sogra estava prestes a visitar. Lá, acusou-me de, por ganhar uns míseros trocos, desprezar a família do marido e não ter respeito nem educação. Disse que o Afonso, o seu filho, tinha sido paciente comigo durante anos, mas eu não sabia comportar-me e ainda queria armar confusão. Deixei-a falar até ficar sem fôlego. Quando do outro lado só se ouvia a sua respiração ofegante, falei calmamente. A minha voz era monótona, nem alta nem baixa, mas suficientemente firme. Mãe, o dinheiro que ganho é com o meu suor e as minhas lágrimas. Não são míseros trocos. Eu também tenho pais para cuidar e uma vida própria. O Afonso é seu filho, e cuidar de si e da Margarida é responsabilidade dele. Eu não tenho a obrigação de assumir esse fardo. A partir de agora, as finanças de cada um são geridas por cada um, e as tarefas de cada um são feitas por cada um. Com licença,
Tenho de desligar para trabalhar. Desliguei a chamada. O meu rosto sereno, mas sentindo um alívio imenso por dentro. Sabia que aquela frase seria como uma bomba atirada para o meio da família do meu marido. Estavam habituados a uma nora obediente que fazia tudo o que lhe mandavam. Agora, com esta rebelião súbita, certamente não me deixariam em paz. E tal como previ, cerca de 2 horas depois, a recepção do hotel ligou para o meu quarto com uma voz bastante tensa. Informou-me que um grupo de pessoas que se diziam ser da minha família estava a fazer um escândalo no átrio, a exigir que o hotel me chamasse para os encontrar imediatamente. Ameaçaram chamar a polícia para resolver um assunto de família se eu não descesse. Sorri com desdém. Certamente, o Afonso tinha instalado secretamente um localizador no meu telemóvel no mês passado, que eu ainda não tinha tido tempo de remover. Esse controlo absurdo era agora a forma como eles me vinham encurralar. Fui à casa de banho, arranjei o cabelo. Pus um pouco de batom vermelho. Não podia parecer abatida. Chegara a hora de enfrentar e resolver de vez esta confusão. Peguei na minha mala e entrei no elevador para o rés do chão. Assim que as portas do elevador se abriram, deparei-me com uma cena extremamente barulhenta. A minha sogra estava sentada majestosamente numa poltrona luxuosa no átrio do hotel, a enxugar lágrimas com um lenço. Ao seu lado estava a minha cunhada, a Margarida, com uma expressão arrogante, e o Afonso, o meu marido, a andar de um lado para o outro com um ar ansioso e desesperado. Ao ver-me sair, os três viraram os seus olhares para mim em uníssono. O ambiente no átrio, até então tranquilo, tornou-se subitamente sufocante. Alguns hóspedes estrangeiros que passavam pararam, curiosos, a olhar para a minha família. O cerco tinha começado, mas a presa, eu, já não tinha medo. Caminhei lentamente, com passos firmes, em direção à área do átrio onde os 3 membros da família do meu marido tinham montado a sua armadilha. À medida que me aproximava, o choro lamuriento da minha sogra tornava-se mais audível. Ela estava a chorar de propósito, bem alto, para atrair a atenção de todos os funcionários e hóspedes presentes. Ao ver-me chegar, levantou-se de um salto e apontou-me o dedo, a gritar. Disse, para que todos ouvissem, que eu era uma nora cruel, que desprezava o marido pobre e maltratava a sogra doente. Lamentou-se do trabalho que teve a criar o filho, para que ele agora lhe trouxesse para casa uma esposa de coração frio. A minha cunhada, Margarida, juntou-se ao coro, de mãos na anca, a acusar-me de não ter compaixão pelo irmão, fazendo-o sofrer. Os olhares curiosos dos presentes começaram a focar-se em mim. Ouviam-se sussurros. O hotel de luxo transformou-se subitamente num mercado barulhento por causa daquela cena de família. Se fosse a eu de um ano antes, certamente teria ficado tão envergonhada que só quereria encontrar um buraco para me esconder. Por uma questão de honra, por medo do que os outros pudessem dizer, teria voltado para casa com eles, submissa, continuando a suportar tudo para salvar as aparências. Mas hoje era diferente. Mantive-me direita, o meu olhar calmo passou por cada um deles. Não me defendi, nem me zanguei. O meu silêncio orgulhoso pareceu assustar o Afonso. Ele percebeu que a tática da sua mãe, de usar a pressão do público, não estava a funcionar comigo. Ele conhecia-me bem. Quando eu ficava em silêncio de forma tão fria, significava que todos os limites tinham sido completamente ultrapassados. De repente, o Afonso fez algo que deixou todos os presentes de queixo caído. Aproximou-se rapidamente de mim e ajoelhou-se no chão de mármore polido. Todo o átrio do hotel mergulhou num silêncio mortal. A minha sogra parou de chorar. A Margarida ficou de boca aberta. O Afonso, com os olhos vermelhos, olhou para mim, a sua voz trêmula e cheia de angústia. Implorou-me que reconsiderasse. Suplicou-me que não o deixasse. Pediu-me, por favor, que voltasse para casa para resolvermos as coisas. Prometeu que falaria com a mãe, que aconselharia a irmã. Disse que me amava, que não podia viver sem mim. Pediu-me que não o humilhasse mais em público. Um homem de joelhos no meio de um lugar público a suplicar a sua mulher. A cena parecia incrivelmente comovente para quem não conhecia a história. Alguns sussurros começaram a mudar de tom. Aconselhavam-me a perdoar o meu marido, dizendo que se um homem se humilhava daquela forma, uma mulher também deveria ser compreensiva. Mas, olhando de cima, eu só via a cobardia e o egoísmo extremos daquela pessoa. Ele não se ajoelhou por reconhecer os seus erros. Ele ajoelhou-se porque tinha medo de perder a sua galinha dos ovos de ouro.
Ele ajoelhou-se para usar a pressão moral, a compaixão dos outros, para me forçar a ceder. Preferia vender a sua dignidade de homem a mudar a sua natureza fraca e dependente da mãe. Recuei um passo, evitando a sua mão que tentava agarrar-me. O meu olhar para ele já não continha amor nem compaixão, apenas uma profunda pena. Falei com uma voz calma, articulando cada palavra para que ele e a mãe ouvissem claramente. Levanta-te. Usas esta humilhação para me prender, mas isso só me faz ver que a minha decisão de partir foi totalmente correta. Um homem que não consegue defender a justiça para a sua mulher e que usa a sua honra para se vitimizar, não merece ser o pilar de ninguém. Dito isto, virei-lhe as costas. Fui direita à porta giratória do hotel, onde os táxis esperavam em fila. Ignorei os seus gritos, ignorei os insultos da sua mãe que ecoavam atrás de mim. Abri a porta de um táxi. Pedi ao motorista para ir direto para o aeroporto de Lisboa. No carro, a ver as ruas de Lisboa ficarem para trás, peguei no telemóvel e comprei um bilhete no primeiro voo para o sul. Escolhi Lagos. Precisava do mar azul, do sol, do vento e da tranquilidade para lavar as feridas que se tinham acumulado no meu coração ao longo de 3 anos. O voo descolou, levando consigo uma mulher que se tinha libertado completamente das suas amarras. Reclinei-me no assento do avião e fechei os olhos. A partir daquele momento, a minha vida seria controlada por mim. Lagos recebeu-me com uma manhã cheia de sol e uma brisa marítima fresca. Aluguei um pequeno apartamento com serviços perto da praia. O quarto estava inundado de luz natural. Ao abrir a porta da varanda, ouvia-se o som suave das ondas e sentia-se o cheiro salgado do oceano. Não havia o barulho do trânsito da capital. Não havia rostos carrancudos e exigentes, nem a sensação de sufoco das 4 paredes do apartamento. Tudo era tão pacífico que parecia que estava a viver num sonho. O meu trabalho como diretora de comunicações permitia-me trabalhar remotamente de forma flexível. Todas as manhãs, acordava cedo, caminhava ao longo da praia, enchendo os pulmões de ar puro. Depois ia a um café habitual, pedia um café sem açúcar e começava a trabalhar no computador. À tarde, mimava-me com refeições deliciosas em restaurantes, algo que antes hesitava em fazer por medo de gastar o dinheiro do orçamento familiar. Estava realmente a desfrutar da minha vida de liberdade. A minha alma recuperava gradualmente o equilíbrio. As feridas causadas pela indiferença do Afonso e da sua família começaram a cicatrizar. Percebi que quando uma mulher é financeiramente independente e sabe amar-se a si mesma, o mundo à sua volta torna-se automaticamente mais brilhante. No entanto, essa paz não durou muito. No 5º dia desde a minha partida, o fantasma do passado reapareceu para perturbar o meu presente. Naquela tarde, estava a terminar um relatório estratégico no meu café habitual, no rés do chão do prédio. O café estava bastante vazio, apenas com alguma música instrumental suave a tocar. De repente, ouvi passos apressados em direção à minha mesa. Levantei a cabeça e lá estava o Afonso, uma mancha cinzenta no meio do meu quadro vibrante. Ele parecia muito mais abatido do que há alguns dias. A barba por fazer, os olhos fundos e vermelhos, a camisa amarrotada e mal vestida. Claramente, a ausência dos meus cuidados tinha virado a vida dele e da sua família do avesso. Não sei como ele me encontrou. Talvez tenha ido à minha empresa perguntar, ou tenha tido a ousadia de implorar a Rita pelo meu endereço. Mas isso já não importava. O Afonso puxou uma cadeira e sentou-se bruscamente, a respirar ofegante. Olhou para mim fixamente, o seu olhar uma mistura de súplica e repreensão. Fechei calmamente o ecrã do portátil, recostei-me na cadeira e entrelacei as mãos sobre a mesa. Esperei para ver que novo ato ele iria representar. O Afonso começou a falar, a voz rouca. Disse que teve de pedir uma licença sem vencimento para vir até aqui procurar-me. Nos últimos dias, a casa tinha estado um caos. A Margarida não sabia cozinhar e, ao comprar comida fora, teve dores de estômago. A mãe queixava-se o dia todo de dores de cabeça e tonturas porque sentia a minha falta. A casa estava uma desarrumação e ninguém limpava. Disse que estava exausto e implorou-me que, em nome dos nossos anos de casamento, fizesse as malas e voltasse com ele no voo daquela noite. Ouvi-o a queixar-se e achei ridículo. Ele viajou milhares de quilômetros para me encontrar, não porque sentia a minha falta, não porque estava preocupado com a minha segurança. Ele procurou-me apenas porque a sua família precisava de uma empregada dedicada.
Precisava que eu voltasse para resolver a confusão criada pela sua mãe e irmã. A raiz do problema não tinha mudado em nada. O egoísmo daquele homem parecia ter se entranhado no seu sangue. Impossível de corrigir. Chamei o empregado e pedi educadamente um copo de água para o recém-chegado. Virando-me para o Afonso, olhei diretamente para os seus olhos fundos e disse com uma voz extremamente calma: Já acabaste de falar? Se vieste aqui só para me contar que em tua casa não há ninguém para cozinhar e limpar, enganaste-te no sítio. A agência de emprego fica a 2 ruas daqui. Quanto a mim, estou ocupada a desfrutar da minha vida. O Afonso ficou perplexo. O seu rosto abatido mostrava um choque evidente. Ele não esperava que eu fosse tão dura e fria. A sua mão sobre a mesa tremeu ligeiramente. Mordeu o lábio, o olhar escureceu, como se estivesse prestes a jogar a sua última cartada para me reconquistar. O ambiente no canto do café tornou-se tenso. O Afonso esfregava as mãos continuamente, num gesto de grande embaraço. De repente, meteu a mão na sua mala, tirou um envelope de papel pardo grosso e um pequeno cartão de plástico azul. Pousou-os com força na mesa de madeira, empurrando-os na minha direção. O seu olhar brilhava com uma centelha de confiança, como se tivesse acabado de apresentar um tesouro capaz de mudar o rumo das coisas. Falou, esforçando-se por parecer o mais coerente e sincero possível. Sei que nos últimos anos sofreste muito em termos financeiros. Fui um homem insensível. Não prestei atenção aos teus sentimentos. Esta é a escritura da casa da aldeia, que os meus pais acabaram de passar para o meu nome. Amanhã vou ao notário para adicionar o teu nome como comproprietária. E este é o meu cartão de ordenado. A partir deste mês, todo o meu salário irá diretamente para a tua conta. Terás total poder de decisão sobre as despesas. Só te peço que me perdoes desta vez. Faz as malas e volta para casa comigo. Olhei para o envelope com a escritura e para o cartão bancário na mesa. Para muitas mulheres, isto poderia ser considerado uma vitória gloriosa, uma concessão absoluta por parte do marido. Provaria que o Afonso estava disposto a entregar todos os seus bens e o controle financeiro para me manter. Mas para mim, este gesto revelava uma verdade ainda mais triste. O Afonso não entendia, ou fingia não entender, a minha dor profunda. Peguei lentamente no cartão bancário, virei-o de um lado para o outro e depois voltei a colocá-lo suavemente no sítio. Sorri, um sorriso triste e cheio de mágoa. Achas que fui embora por causa das tuas dezenas de milhares de euros de salário? Achas que estou amuado por não ter o meu nome na escritura daquele terreno na tua aldeia? Afonso, estás a subestimar-me a mim e a desvalorizar o nosso casamento. A confiança no rosto do Afonso desapareceu instantaneamente, dando lugar a um pânico extremo. Inclinou-se para a frente, a gaguejar. Então, o que mais queres? Já te entreguei todo o meu dinheiro e os meus bens. O que é que um homem tem de fazer para te satisfazer? Endireitei-me, olhei-o nos olhos e disse, palavra por palavra, desvendando cada nó do problema. O problema não é o dinheiro. É o respeito e os limites. Dizes sempre que me amas, mas na tua mente, a tua família de origem será sempre a prioridade número 1. A tua mãe e a tua irmã são o teu sangue. Enquanto eu, mesmo partilhando a cama contigo e suportando todas as despesas, sou apenas uma estranha. Dás-me o teu cartão de ordenado, mas achas que quando a tua mãe adoecer, ou a tua irmã precisar de dinheiro, me deixarias recusar? Adicionas o meu nome à escritura, mas achas que eu teria o direito de decidir quem vive naquela propriedade? Respirei fundo, tentando conter a emoção na garganta. O que eu preciso é de um companheiro que me defenda perante o irracional. Um marido que saiba dizer não à sua família quando eles interferem demasiado na nossa vida privada. Nos últimos 3 anos, transformaste-me num escudo para poderes desempenhar o papel de filho dedicado e irmão exemplar. Nunca estabeleceste um único limite com a tua mãe e a tua irmã. A desigualdade no teu pensamento é o que matou este casamento. Não uns míseros euros ou um pedaço de papel. O Afonso recostou-se na cadeira, como se toda a sua energia tivesse sido drenada. As minhas palavras foram como um balde de água fria na sua mentalidade patriarcal profundamente enraizada. Ele agarrou na cabeça, despenteando o cabelo já desgrenhado. Murmurou que eu era demasiado rígida, que os assuntos de família não podiam ser divididos de forma tão clara como os negócios, que os laços de sangue não podiam ser cortados. Suspirei suavemente. Todos os argumentos se tornam inúteis
quando duas pessoas estão em universos de referência completamente opostos. Peguei na minha mala e levantei-me. Guarda a escritura e o cartão de ordenado. Usa esse dinheiro para contratar uma empregada para cuidar da tua mãe e da tua irmã. Não me procures mais. Quando estiver mais calma, voltarei para resolvermos a nossa situação de vez. Saí, deixando o Afonso petrificado no meio do café ventoso. As ondas da praia continuavam a bater na costa em intervalos regulares. Saí para a luz do sol radiante, sentindo o coração estranhamente leve. Tinha definido os meus limites. Uma mulher, por mais que ame, nunca deve rebaixar o seu próprio valor para agradar aos outros. Os dias em Lagos passaram numa tranquilidade e serenidade absolutas. De manhã cedo, costumava passear pela praia, deixando as ondas frescas baterem nos meus calcanhares, levando consigo as mágoas e os resíduos de um casamento de 3 anos sufocante. O trabalho remoto corria bem, sem os suspiros da minha sogra, sem as exigências irracionais da minha cunhada. A minha mente estava clara e resolvia todos os projetos rapidamente. Pensei que tinha conseguido cortar completamente os laços com aquela confusão, pelo menos até este projeto terminar. Mas estava enganada. Quando as pessoas não conseguem manipular-te com pressão direta, recorrem à arma mais insidiosa das pequenas comunidades, o falatório. Numa tarde de fim de semana, enquanto saboreava uma chávena de chá de camomila na varanda, o telemóvel tocou. Era a minha tia da minha terra natal. Mal atendi. A voz dela soou alarmada e ansiosa. Perguntou-me se eu e o meu marido estávamos a passar por algum problema. Disse que na aldeia o assunto era comentado por todos. As vizinhas e os parentes do lado do Afonso andavam a cochichar que eu desprezava o meu marido por ser pobre, que o traía e que tinha fugido com todas as poupanças da família com um amante rico para o Algarve. Quem espalhou este boato escandaloso foi ninguém menos que a minha sogra. Ela andava por toda a parte a fazer-se de sogra sofredora, uma mulher trabalhadora cujo filho bondoso tinha sido enganado pela esposa da cidade. Ao ouvir a minha tia relatar cada palavra cruel e inventada, a minha mão que segurava o telemóvel ficou gelada. As ondas lá fora continuavam a murmurar, mas dentro de mim, uma grande tempestade estava a formar-se. Não fiquei surpreendida com a maldade da minha sogra, mas não esperava que ela chegasse ao ponto de desrespeitar a honra do seu próprio filho apenas para me forçar a ceder. Ela conhecia muito bem a fraqueza tradicional das mulheres portuguesas, o medo do que os outros dizem. Estava convencida de que, com a minha reputação manchada, eu entraria em pânico e voltaria para casa submissa para provar a minha inocência e manter o pouco de dignidade que me restava perante os parentes. Tranquilizei a minha tia, dizendo-lhe suavemente: Tia, fica tranquila. Tudo se resolverá. A nossa família sabe quem eu sou. Não há razão para ter medo de boatos infundados. Depois de desligar, fiquei sentada em silêncio na cadeira de vime por 15 minutos. Respirei fundo para que a razão tomasse o controlo total das minhas emoções. A raiva, neste momento, só estragaria as coisas. Peguei no telemóvel e disquei o número do Afonso. Ele atendeu rapidamente. Com uma voz cansada, perguntou por que lhe estava a ligar, se eu já tinha reconsiderado e decidido voltar para casa. Fui direta ao assunto. A minha voz fria como uma lâmina. Informei-o de tudo o que a mãe dele andava a espalhar na aldeia. Descrevi em detalhe cada palavra que a mãe dele usou para manchar a honra da mulher a quem ele outrora se ajoelhou a pedir perdão. Disse-lhe que, mesmo que este casamento chegasse ao fim, eu nunca permitiria que ninguém pisasse a minha dignidade. Se ele fosse um homem com amor próprio, teria de ser ele a apagar o fogo que a sua própria mãe ateou. O Afonso, em pânico, negou tudo veementemente. Jurou que não sabia dos boatos espalhados pela mãe. Disse que a mãe andava doente e aborrecida em casa, e que provavelmente só se queixou um pouco com as vizinhas, sem má intenção. Ao ouvir estas desculpas esfarrapadas, o meu desprezo por ele aumentou. Enfatizei cada palavra para gravar a dura verdade na sua mente. A tua mãe não se queixou um pouco. Isto é uma peça de teatro bem montada para usar a pressão da opinião pública para me forçar a voltar e ser a criada da tua família. Ouve bem. Dou-te exatamente um dia para ligares para a aldeia e corrigires toda a verdade com os parentes de ambos os lados. Se amanhã estes boatos reles não pararem, eu mesma falarei com a minha advogada e processarei a tua mãe por difamação e ofensa à honra. Nessa altura,
A dignidade que a tua família tanto tenta preservar será oficialmente destruída perante a lei. Não dei tempo ao Afonso para reagir e desliguei. Sabia que a ameaça de recorrer à lei atingiria o ponto fraco daqueles que estão habituados a usar os costumes locais para intimidar os outros. O Afonso sabia perfeitamente que eu cumpria o que dizia. A tática de espalhar boatos maliciosos não só não me fez voltar, como fortaleceu ainda mais o muro de arame farpado que me separava da sua família. A máscara de falsa moralidade da família do meu marido tinha caído por completo. 4 meses passaram. O meu projeto de comunicação no Sul terminou com resultados que superaram as expectativas. A administração da empresa enviou-me um e-mail de felicitações e aprovou um bônus considerável. Fiz as malas no apartamento à beira-mar e apanhei o avião de volta para Lisboa. A sensação era completamente diferente do dia em que fugi com a mala. Já não era uma mulher exausta e desorientada. Voltei como dona da minha própria vida. Lisboa recebeu-me com o ar fresco do início do outono. Em vez de apanhar um táxi diretamente para o apartamento onde o Afonso e a sua família viviam, pedi ao motorista para me levar a um condomínio de luxo noutro bairro, perto do meu local de trabalho. Através de um amigo agente imobiliário, já tinha alugado um apartamento de 1 quarto, com mobília básica, mas muito elegante e luminoso. Passei os 2 dias do fim de semana a comprar plantas, a colocar um tapete novo na sala e a comprar louça nova. Este era um espaço inteiramente meu, sem a sombra de qualquer julgamento ou controlo. Depois de ter o meu novo ninho arrumado, enviei uma mensagem ao Afonso para nos encontrarmos num café habitual no centro da cidade. Escolhi um canto discreto, suficientemente tranquilo para uma conversa séria. O Afonso chegou pontualmente. Estava mais bem vestido do que da última vez em Lagos, mas o seu rosto ainda revelava um ar de cansaço e tensão. Assim que se sentou, olhou em volta e perguntou: "Onde deixaste as malas?" "Depois do café, levo-te a casa." Disse que a mãe e a Margarida tinham limpado o quarto para me receber. Abalanei a cabeça suavemente e empurrei um copo de sumo de laranja na sua direção. Olhei-o nos olhos e, com calma, desfiz a sua expectativa ilusória. Disse-lhe diretamente que tinha alugado uma casa para mim e que não voltaria ao antigo apartamento. O nosso casamento está à beira do abismo. Se realmente queres salvá-lo, tens de aceitar as novas regras. Caso contrário, podemos iniciar o processo de divórcio na próxima semana. O Afonso arregalou os olhos, surpreendido. Perguntou por que é que eu estava a ser tão drástica. Até os pratos no armário se chocam. Estiveste fora uns meses, e a minha mãe e a minha irmã também já sofreram bastante. Isso não é suficiente para acalmar a tua raiva? Tirei uma folha A4 da minha mala, cuidadosamente datilografada, e coloquei-a sobre a mesa. Chamei-lhe o acordo de 3 regras. 3 regras de convivência, se ele quisesse que eu mantivesse a certidão de casamento. Primeira regra: separação financeira. Os rendimentos de cada um são geridos por cada um. As despesas comuns, como a renda e a alimentação, serão divididas ao meio de forma transparente. A forma como ele sustenta os pais ou a irmã é da sua liberdade, mas não pode tocar num cêntimo do meu rendimento. Em contrapartida, também não exijo que ele cuide da minha família. Segunda regra: limites pessoais. A irmã dele já é adulta e tem de procurar emprego e sustentar-se. Não pode viver à custa do irmão para sempre. A mãe dele tem o direito de visitar os filhos, mas não tem o direito de interferir nos meus horários, no meu trabalho ou na forma como gasto o meu dinheiro. Sempre que a família dele invadir o meu espaço pessoal, ele tem de ser o primeiro a intervir. Terceira e mais importante regra: vamos viver sozinhos. Se ele quiser recomeçar, muda-se para o apartamento que eu aluguei. A casa atual pode ficar para a mãe e a irmã dele, ou pode ser vendida e o dinheiro dividido. A decisão é dele. Mas eu não viverei sob o mesmo teto que a família dele nem mais um dia. O Afonso pegou no papel, as mãos a tremerem ligeiramente. Leu e releu as 3 condições que eu apresentei. O seu rosto mudava de expressão constantemente, de surpresa e embaraço a desespero. Para um homem criado com uma mentalidade tradicionalista, a ideia de separar as finanças da mulher e de se afastar do controlo da mãe era como uma rebelião. Ele suspirou profundamente e disse que estas condições eram como empurrá-lo para um beco sem saída. Como poderia ele abandonar a mãe e a irmã para viver sozinho com a mulher? As pessoas iriam rir-se dele, chamando-lhe ingrato e dominado pela mulher. Sorri suavemente, peguei no papel e guardei-o na mala. Levantei-me
e ajeitei a roupa. Disse-lhe que a escolha era dele. Não te estou a forçar a escolher entre a tua mulher e a tua família. Estou apenas a proteger a minha própria vida. Quando superares essa falsa dignidade e realmente quiseres construir uma família nuclear a sério, procura-me. Agora, tenho de ir para minha casa. Virei-me e saí. Sabia que o Afonso não aceitaria facilmente. Ele precisava de tempo para se debater no casulo apertado dos seus preconceitos. E eu tinha todo o tempo e paciência do mundo para ver até onde ia a verdadeira coragem daquele homem. 2 semanas após a nossa conversa no café, o Afonso enviou-me mensagens e ligou-me constantemente. Mostrou-se mais brando, prometeu mudar gradualmente e pediu-me uma oportunidade. Disse que a saúde da minha sogra tinha melhorado e que ela queria encontrar-se comigo para uma conversa de família. O Afonso insistiu para que eu voltasse à antiga casa para um jantar, como um primeiro passo para resolvermos os mal-entendidos e restabelecermos os limites que eu desejava. Por consideração aos nossos anos de casamento e também para ver qual era a verdadeira atitude da sua família, eu concordei. Naquela noite, conduzi de volta ao familiar complexo de apartamentos. Ao entrar pela porta, uma sensação de sufoco familiar invadiu-me imediatamente. A casa estava mais desarrumada do que eu imaginava, com sapatos espalhados à entrada. Na mesa de centro da sala, ainda havia manchas de chá por limpar. O cheiro de comida frita da cozinha impregnava até as cortinas. Claramente, a ausência da minha mão tinha tornado o estilo de vida daquela casa extremamente desleixado. O Afonso recebeu-me à porta com um sorriso forçado. A sua irmã, Margarida, estava sentada no sofá a olhar para o telemóvel. Ao ver-me entrar, apenas me lançou um olhar e cumprimentou-me com indiferença, como se eu fosse uma estranha. Da cozinha, a minha sogra trouxe um prato de carne salteada e pousou-o bruscamente na mesa de jantar. O seu rosto estava frio, sem qualquer sinal de querer fazer as pazes. O jantar decorreu num ambiente tenso e num silêncio assustador. O Afonso tentou servir-me comida e iniciar uma conversa banal sobre o trabalho, mas ninguém respondeu. Assim que todos pousaram os talheres, a minha sogra pigarreou, endireitou-se, o seu olhar autoritário fixo em mim, e começou o julgamento. Disse que ouviu do Afonso que eu tinha apresentado umas 3 regras quaisquer, o que ela achou ridículo. Disse que nesta família, desde os tempos dos seus antepassados, uma nora, ao casar-se, deve seguir os costumes da família do marido. O dinheiro e os bens são comuns, para cuidar dos mais velhos. Não existe isso de marido e mulher dividirem o dinheiro. Disse também que eu, como mulher, mesmo ganhando muito dinheiro, devia usá-lo para o bem da família do marido, para engrandecer o nome da família, e não pensar que por ter dinheiro podia subir para cima da sogra. Por fim, rematou com uma frase categórica. Esta casa foi comprada pelos dois, mas o Afonso é o chefe de família, e era natural que a mãe e a irmã viessem viver ali. Como nora, o meu dever era ficar e servir. Não havia cá conversas de viver à parte ou de dividir limites. Se quisesse sair, que saísse de vez e nunca mais pusesse os pés naquela casa. O Afonso, sentado ao meu lado, estava pálido. Baixou a cabeça para o prato de comida meio comido, sem ousar dizer uma palavra em minha defesa. A sua cobardia naquele momento apenas reforçou a minha decisão. Limpei a boca com um guardanapo, num gesto extremamente lento e educado. Olhei a minha sogra nos olhos. A minha calma pareceu fazer-la hesitar um pouco. Falei suavemente. Com licença, mãe, mas os tempos mudaram. Já não estamos na era em que a nora tem de se sacrificar incondicionalmente para agradar a família do marido. O dinheiro que ganho é fruto da minha inteligência e do meu esforço, e tenho o direito de decidir como o uso. O facto de eu partilhar as minhas finanças para ajudar a família é por afeto, não por obrigação. A mãe diz que, ao casar, devo seguir os costumes da família do marido. Então, o costume da vossa família é colocar todo o fardo nos ombros de uma mulher que não é do vosso sangue? Ao ouvir isto, a minha sogra bateu com força na mesa, fazendo os pratos e talheres tremerem. Gritou, chamando-me de insolente, por me atrever a argumentar com os mais velhos. A Margarida também interveio, criticando-me por ser uma mulher egoísta, que só pensava em si mesma. Não discuti mais. Todas as explicações são inúteis com pessoas que se recusam a entender. Levantei-me e peguei na minha mala de couro. Olhei para o Afonso, o meu olhar cheio de uma desilusão profunda. Estás a ver?
Os limites não podem ser estabelecidos num lugar onde pisar os outros é considerado uma tradição. Este jantar é a última vez que ponho os pés nesta casa. Dito isto, virei-me decididamente e saí, deixando para trás os insultos da minha sogra e os suspiros impotentes do Afonso. A porta de madeira fechou-se atrás de mim, separando completamente dois mundos. Respirei o ar fresco da noite de Lisboa. O meu acordo de 3 regras tinha sido rasgado naquela casa. Mas em troca, a minha mente estava completamente livre. Depois daquela noite de ruptura total na antiga casa, cortei todo o contacto desnecessário com a família do meu marido. Concentrei-me inteiramente no meu trabalho e em cuidar de mim. Cada dia que passava no meu novo apartamento estava cheio de energia positiva. Mas a paz é um luxo muito caro quando ainda se está ligada por uma certidão de casamento a um homem fraco. Uma noite, a meio da semana, enquanto estava no sofá a fazer uma máscara facial e a ouvir música relaxante, o telemóvel vibrou violentamente. Era o número do Afonso. Um mau pressentimento invadiu-me. Atendi. Do outro lado, a voz do Afonso estava tão alterada pelo pânico que mal se reconhecia. Disse que a mãe tinha tido uma subida de tensão súbita e desmaiado na casa de banho. Ele e a Margarida tinham acabado de chamar uma ambulância para a levar para o hospital. O médico pediu um adiantamento para a admissão de urgência, mas ele só tinha algumas centenas de euros no cartão. O Afonso implorou-me que lhe transferisse urgentemente 20.000 euros para cuidar da mãe e que fosse imediatamente para o hospital para o ajudar, pois a Margarida estava em pânico, a chorar histericamente, e não conseguia ajudar em nada. O meu coração apertou um pouco por humanidade. Afinal, ela era a minha sogra, uma pessoa idosa a enfrentar uma situação de vida ou morte. O instinto de uma mulher portuguesa impelia-me a sair de casa a correr, a levar o dinheiro para o hospital e a tratar de tudo. Mas a minha razão travou-me imediatamente. Lembrei-me do seu olhar frio no jantar da semana anterior. Lembrei-me das mentiras cruéis que ela espalhou na aldeia. E, acima de tudo, percebi que isto era a consequência de eu ter resolvido sempre todas as dificuldades com o meu próprio dinheiro durante 3 anos. Se naquela noite eu aparecesse, pagasse as despesas do hospital e passasse a noite em branco a cuidar dela, todos os limites que eu tinha construído com tanto esforço desmoronariam. Voltaria à estaca zero, a ser um caixa multibanco e uma cuidadora gratuita. Mantive a voz o mais calma possível. Disse ao Afonso que lhe transferiria imediatamente os 20.000 euros, mas que era um empréstimo para ele cuidar da mãe numa emergência, não uma oferta. Ele teria de assinar um reconhecimento de dívida. Quanto a ir para o hospital, recusei firmemente. Disse-lhe claramente, palavra por palavra: Afonso, a mãe é vossa mãe, tua e da Margarida. Vocês são os filhos dela. Este é o momento de mostrarem a vossa devoção filial. A Margarida tem 23 anos. Não é uma criança de 3 para estar a chorar. Deixa-a aprender a cuidar da mãe. Eu amanhã tenho uma reunião importante com parceiros estrangeiros. Não posso passar a noite em branco. Arranjarei tempo para visitar a mãe durante o horário de expediente amanhã. Do outro lado, o Afonso parecia não acreditar no que ouvia. Gritou, acusando-me de ser fria, de não ajudar em caso de vida ou morte, de estar a calcular dinheiro e dívidas enquanto a mãe estava nas urgências, e de me preocupar com o meu sono. Ignorei os seus gritos. Desliguei, abri a aplicação do banco e transferi exatamente 20.000 euros para a conta do Afonso, com a descrição empréstimo para despesas hospitalares. Feito isto, desliguei o som do telemóvel e fui dormir. No dia seguinte, aproveitei a hora de almoço para comprar um cesto de fruta caro e um envelope com 2.000 euros, e apanhei um táxi para o hospital. Ao entrar no quarto, deparei-me com uma cena caótica. A minha sogra estava na cama, o rosto já com um tom rosado, mas ainda a gemer e a contorcer-se de propósito. O Afonso estava exausto, a dormitar numa cadeira de plástico, a roupa amarrotada. A sua irmã estava de cabeça enfiada no telemóvel. Caixas de comida meio comidas estavam espalhadas pela mesinha de cabeceira. Ao ver-me entrar, os 3 sobressaltaram-se. A minha sogra virou-se imediatamente para a parede, a suspirar profundamente. O Afonso levantou-se e olhou para mim com um olhar acusador. Ia começar a repreender-me pela noite anterior, mas eu levantei a mão para o deter. Aproximei-me da cama, pousei o cesto de fruta e o envelope na mesa. Falei com uma voz respeitosa, mas extremamente firme.
Olá, mãe. Soube que estava doente. Estive ocupada com o trabalho e não pude passar a noite aqui. Vim visitar-la hoje. Espero que cuide da sua saúde e que se preocupe menos para que melhore rapidamente. Este dinheiro é para ajudar nas suas despesas. Quanto aos cuidados, tenho a certeza de que o Afonso e a Margarida cuidarão de si de forma exemplar, retribuindo o seu amor de mãe. Dito isto, virei-me. Despedi-me do Afonso e da Margarida e saí. As minhas costas estavam direitas. A tática da minha sogra de usar a sua saúde e a pressão da opinião pública para me manipular tinha falhado redondamente. Ela e os seus 2 filhos egoístas tinham finalmente de enfrentar uma dura realidade. Sem mim, teriam de abandonar a sua preguiça e assumir as suas próprias responsabilidades familiares. A história do hospital foi rapidamente contada a Rita, a minha amiga advogada, durante um café numa tarde de sábado. A Rita aplaudiu, dizendo que eu finalmente tinha acordado e aprendido a proteger-me. Mas, com o olhar perspicaz de uma conselheira matrimonial, a Rita achava que o nível de mudança do Afonso ainda não estava provado. Ele podia estar encurralado pela falta de dinheiro e de alguém para cuidar da mãe, e por isso parecia querer reconciliar-se. O verdadeiro respeito tinha de vir de dentro, da sua coragem de defender a minha honra perante a sua família. A Rita mexeu no seu batido, um brilho astuto nos olhos. Disse que a minha sogra ainda não tinha desistido. Há alguns dias, através de um conhecido que trabalha numa agência matrimonial, a Rita descobriu algo chocante. A minha sogra, logo após ter alta, tinha secretamente fornecido o meu número de telefone e informações pessoais a essa agência. Pediu-lhes que me ligassem para me arranjar encontros com viúvos idosos ou homens em situações difíceis. O seu objetivo era humilhar-me, provar que, se eu deixasse o filho dela, só conseguiria arranjar homens de segunda categoria. Ao ouvir o que a Rita contou, senti um nó na garganta. A maldade e a mesquinhez da minha sogra pareciam não ter limites. Ia pegar no telemóvel para ligar ao Afonso e tirar tudo a limpo, mas a Rita segurou-me. Disse que esta era uma oportunidade perfeita para fazer um teste final ao Afonso. A Rita elaborou um plano meticuloso. Pediu ao seu conhecido na agência para agendar um encontro falso para mim e, de propósito, deixou a informação sobre esse encontro vazar para um parente coscovilheiro do lado do Afonso. O plano era que esse parente contasse tudo à minha sogra e ao Afonso. Queríamos ver a reação do Afonso ao saber que a sua mulher ia a um encontro arranjado pela sua própria mãe. Será que ele ficaria cego de ciúmes e me culparia? Ou reconheceria a maldade da sua mãe e me defenderia? Na tarde do dia da encenação, maquilhei-me levemente. Vesti um vestido elegante e esperei numa esplanada em frente ao café onde o encontro falso teria lugar. A Rita estava sentada ao meu lado, de telemóvel na mão, à espera de informações. Tal como previsto, apenas 15 minutos após a hora marcada, a mota do Afonso parou em frente ao café. Ele entrou a correr. Minutos depois, saiu, o rosto vermelho de raiva, a teclar furiosamente no telemóvel. O meu telemóvel tocou. Fiz sinal a Rita para ficar em silêncio e atendi. A voz do Afonso rosnava ao telefone. Perguntou-me onde eu estava, se era verdade que eu estava num encontro com outro homem. Disse que um parente lhe tinha acabado de contar tudo. Respondi calmamente. Sim, é verdade. Estou num encontro. Mas sabes quem deu o meu número à agência? Foi a tua mãe. A tua mãe quer humilhar-me, quer livrar-se de mim da forma mais baixa possível. E agora, o que vais fazer? Vais vir aqui fazer uma cena de ciúmes? Ou vais para casa confrontar a tua mãe exemplar? Do outro lado da linha, um silêncio total, apenas a sua respiração pesada misturada com o barulho do trânsito. Um longo momento depois, a voz do Afonso soou. Já não com raiva, mas com uma angústia e dor evidentes. Já sei. Desculpa. Vou a casa esclarecer isto. A minha mãe passou dos limites. Espera por mim. A chamada terminou. A Rita olhou para mim e acenou com a cabeça. Era a primeira vez, em 3 anos de vida em comum, que o Afonso não defendia cegamente a sua mãe. O teste da Rita tinha provocado um forte abalo na consciência daquele homem. Ele começava a perceber que a sua tolerância cega tinha transformado a sua mãe numa pessoa que pisava a dignidade dos outros. Pela primeira vez, o Afonso mostrava sinais de querer escapar da sombra gigantesca do controlo maternal. Mas seria essa resistência forte e duradoura o suficiente para salvar um casamento já tão em ruínas? Isso continuava a ser uma grande interrogação.
Fiquei na esplanada por mais um bom bocado depois de desligar o telemóvel, a minha mente um turbilhão de pensamentos. A Rita deu-me uma palmadinha no ombro e sorriu em aprovação. Finalmente, parece um homem adulto, que sabe distinguir o certo do errado. Mas eu continuei em silêncio. A água derramada não se pode recolher. 3 anos a suportar a injustiça na minha própria casa tinham desgastado demasiado a minha confiança. Eu sabia que o Afonso me amava, mas esse amor vinha sempre depois do dever filial cego que ele impunha a si mesmo. Naquela noite, quando eu já tinha tirado a maquilhagem e me preparava para dormir, a campainha do apartamento tocou. Pelo ecrã do intercomunicador, vi o Afonso, com a roupa amarrotada, o cabelo despenteado e o rosto vermelho. Abri-lhe a porta. Ele entrou, sentou-se no sofá e enterrou a cabeça nas mãos, exausto. O silêncio durou alguns minutos, até que ele falou, a voz embargada. O Afonso contou-me sobre a terrível discussão que acabara de ter em casa. Ao saber que fora a sua própria mãe quem deu o meu número à agência de encontros, ele correu para casa como um louco. Enfrentou a mãe e a irmã e partiu um copo na mesa para mostrar a sua fúria. Pela primeira vez na vida, o filho obediente ousou confrontar a sua mãe. Disse-lhe que o que ela fez foi pisar a dignidade da sua nora e, por consequência, esbofetear o seu próprio filho. Declarou perante toda a família que eu era a sua esposa legítima, a pessoa que ele mais amava e respeitava. Se a mãe e a irmã continuassem a manchar a minha honra, ele sairia de casa imediatamente, cortaria todo o apoio financeiro e nunca mais poria os pés ali. Ao ouvir isto, a minha sogra ficou chocada e desatou a chorar histericamente. Gritou que o filho era um ingrato, que colocava a mulher acima da mãe. A irmã também chorou, acusando o irmão de ser insensível. Mas desta vez, o Afonso não cedeu e não se ajoelhou a pedir desculpa como sempre. Virou as costas e saiu, deixando para trás os choros e as acusações. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos. Pegou na minha mão, a sua voz sincera e suplicante. O Afonso disse, percebi que o meu maior erro foi a minha fraqueza. Prometo que, a partir de agora, nunca mais deixarei que ninguém te maltrate. Implorou-me por uma última oportunidade para provar a sua mudança. No próximo fim de semana é o 60º aniversário da minha mãe. Reservei uma mesa num restaurante grande e convidei toda a família. Quero que venhas comigo, de braço dado, oficialmente. Quero aproveitar esta oportunidade, perante todos os mais velhos da família, para afirmar o teu lugar único na minha vida e acabar com todos os boatos que a minha mãe espalhou. Soltei a sua mão, o meu olhar calmo e profundo. Disse-lhe que aquela festa não seria nada agradável. A mãe dele e os parentes já tinham um preconceito profundo contra mim. A minha presença seria como entrar na jaula do leão. Eles aproveitariam a multidão para me criticar, para usar a pressão patriarcal para me educar. Tens a certeza de que tens coragem suficiente para me proteger? Ou vais encolher-te e ser novamente o sobrinho bonzinho da família? O Afonso levantou-se de um salto, a mão no peito, a jurar. Afirmou com toda a certeza que as coisas tinham mudado. Não me obrigaria a suportar mais uma única palavra. Se alguém me insultasse, ele interviria imediatamente. Olhei para a determinação no seu rosto e senti uma pequena centelha de esperança. Talvez as pessoas precisem de ser levadas ao limite para quebrar o seu próprio casulo. Depois de pensar um pouco, concordei. Considerei isto como o exame final para este casamento remendado. Se o Afonso passasse, eu reconsideraria abrir-lhe a porta do meu novo apartamento. Se ele falhasse, seria o fim definitivo, sem volta. Na noite de fim de semana da festa de aniversário da minha sogra, escolhi um vestido de seda bege, discreto mas elegante, prendi o cabelo e maquilhei-me cuidadosamente. Não queria parecer uma mulher abandonada pela família do marido. Queria aparecer de cabeça erguida, com dignidade e orgulho. O Afonso veio buscar-me de carro. Durante o caminho, ele segurou a minha mão constantemente, dizendo-me para não me preocupar, que ele assumiria tudo. O restaurante que o Afonso escolheu era bastante sofisticado, no centro da cidade. Quando o empregado abriu a porta da sala privada, deparei-me com 3 mesas grandes cheias de gente. Não estavam apenas a minha sogra e a minha cunhada, mas também todos os tios, tias e primos que tinham vindo da aldeia. Uma encenação verdadeiramente grandiosa. A minha sogra estava sentada no lugar central, com um vestido de veludo vermelho vivo, o rosto com um ar de triunfo. Claramente,
Ela tinha preparado um banquete amargo à minha espera. Era literalmente um banquete de armadilhas, onde sorrisos forçados escondiam facas afiadas prontas para serem lançadas na minha direção. Quando o Afonso me levou pela mão para dentro, a sala ficou subitamente em silêncio. Todos os olhares, curiosos, inquisidores e desdenhosos, fixaram-se em mim. A minha sogra sorriu com desdém, ignorou o meu cumprimento e virou-se para conversar animadamente com uma tia ao seu lado. O Afonso puxou uma cadeira para mim na mesa ao lado da sua mãe. Assim que as entradas foram servidas, o espetáculo começou. O tio mais velho da família, um homem de 60 e poucos anos com ideias muito conservadoras, bebeu um gole de vinho e, limpando a garganta, dirigiu-se a mim. Perguntou se o meu trabalho me mantinha assim tão ocupada, que há meses não aparecia em casa para cuidar do marido, deixando o Afonso tão magro. Sem esperar pela minha resposta, uma tia sentada em frente acrescentou rapidamente, com um estalar de língua, que as mulheres de hoje em dia, por terem um pouco de estudo e ganharem uns trocos, tornam-se arrogantes e desprezam os valores familiares. Disse que uma mulher, por mais importante que seja na sociedade, em casa tem de ser a rainha da cozinha, servir a sogra e cuidar dos irmãos do marido para cumprir o seu dever. Risos abafados vieram da mesa da minha cunhada. A minha sogra pigarreou, fingindo ser compreensiva. Lamentou-se da sua sorte, dizendo que a nora tinha um cargo importante e um bom salário. Por isso ela não se atrevia a pedir-lhe nada. Mesmo doente no hospital, mãe e filho tiveram de se desenrascar sozinhos, sem incomodar uma pessoa tão ocupada como eu. As suas palavras foram como deitar mais lenha na fogueira. As tias começaram a discutir animadamente. Disseram que uma mulher que ganha muito dinheiro, mas não tem filhos, não vale nada. Casada há 3 anos e sem dar um herdeiro à família, devia saber o seu lugar. Em vez disso, ainda se atrevia a ameaçar com o divórcio. Dezenas de comentários sarcásticos e críticas, carregados de um tom feudal, chegavam aos meus ouvidos. Usavam a sua posição de mais velhos para, em nome da moralidade, pisar a autoestima de uma mulher independente. Continuei sentada, direita, o rosto calmo, sem mostrar raiva ou medo. Peguei no meu copo de água e bebi um gole, o olhar fixo no Afonso, ao meu lado. Ele tinha prometido proteger-me. Eu estava à espera de ver como o meu homem iria apagar o fogo venenoso que ardia no meio daquela festa. O ar estava sufocante. Cada olhar era como uma faca. Eles estavam convencidos de que, sob a pressão de dezenas de pessoas, de todos os mais velhos da família, eu teria de baixar a cabeça, pedir perdão e voltar a ser uma ovelha dócil. Mas estavam enganados. Eu nunca me permitiria chorar por pessoas que não mereciam. Estava apenas à espera do momento que decidiria o destino deste casamento. Quanto mais eu ficava em silêncio, mais triunfantes eles se tornavam. O tio mais velho bateu com os pauzinhos na borda da tigela e proferiu a frase mais pesada da noite. Disse que uma filha que se casa e não é ensinada a corrigir a sua arrogância, a culpa é, em primeiro lugar, dos seus próprios pais, que não souberam educá-la desde pequena. Aquela frase atingiu o meu limite. Não permito que ninguém insulte a minha família. Endireitei-me, preparando-me para responder da forma mais contundente possível. Mas antes que eu pudesse falar, um som estridente fez todos sobressaltarem-se. O Afonso bateu com a mão na mesa de vidro, fazendo os pratos e talheres tremerem. O copo de vinho em frente ao tio mais velho derramou-se. O Afonso levantou-se de um salto, o rosto vermelho de raiva, as veias do pescoço salientes. Olhou furiosamente para todos os parentes sentados à sua volta e disse, com uma voz clara e firme: "Peço desculpa, tio, e a todos os tios e tias. Convidei-vos aqui hoje para celebrar o aniversário da minha mãe, não para julgar a minha mulher. A minha mulher ganha o seu dinheiro com suor e trabalho honesto. Ela partilhou o fardo financeiro comigo durante os últimos 3 anos. O facto de ainda não termos filhos é uma decisão nossa e não tem nada a ver com deveres ou responsabilidades para com a família." A sala ficou em silêncio total. A minha sogra ficou de boca aberta, o rosto pálido. Puxou a camisa do Afonso, sussurrando-lhe para se sentar e não fazer escândalo à frente da família. Mas o Afonso afastou a mão dela e continuou a desabafar tudo o que tinha guardado durante tanto tempo. Disse, palavra por palavra: "A minha mulher não é a sombra desta casa, e muito menos uma empregada gratuita para servir quem quer que seja. A partir de hoje,
Declaro que os assuntos do nosso casamento serão decididos por nós. Quem a insultar, está a esbofetear-me a mim. Não permitirei que ninguém magoe mais a minha mulher, seja quem for nesta família. Dito isto, o Afonso baixou-se e pegou na minha mão. A sua mão era grande, quente, e apertava com força. Pela primeira vez em 3 anos, senti uma verdadeira firmeza naquele homem. Todos os olhares, chocados e zangados, viraram-se para nós. O tio mais velho, furioso, atirou o guardanapo para a mesa, chamando o Afonso de malcriado e ingrato por colocar a mulher acima dos mais velhos. A minha sogra começou o seu drama de choro, agarrando no peito e lamentando-se de ter criado um filho para que ele agora a desrespeitasse e abandonasse a família pela mulher. Ignorando o caos atrás de nós, o Afonso puxou-me pela mão e guiou-me para fora da sala com orgulho. A porta pesada fechou-se com um baque, deixando para trás todos os dogmas feudais e o egoísmo. A caminhar pelo corredor alcatifado do restaurante, olhei para o perfil do Afonso, o nariz direito, o olhar determinado. Naquele momento, acreditei verdadeiramente que ele tinha mudado. Acreditei que ele tinha ultrapassado a fronteira da cobardia para se tornar o escudo que protegeria a minha vida. Ao chegar ao parque de estacionamento, o ar fresco da noite de Lisboa acalmou a minha mente. O Afonso abraçou-me com força, a cabeça no meu ombro, soltando um longo suspiro de alívio. Sussurrou um pedido de desculpa por me ter feito ouvir aquelas palavras duras. Perguntou-me se ele tinha sido bom o suficiente para passar no meu teste. Passei os braços à volta das suas costas e acenei com a cabeça. Uma lágrima quente rolou pela minha bochecha. Era uma lágrima de alívio, de uma esperança tênue que acabara de renascer. Concordei em dar-lhe a chave suplente do meu novo apartamento, permitindo que ele se mudasse no dia seguinte. Pensei que a felicidade tinha finalmente voltado depois de tantas tempestades. Naquela noite, o Afonso voltou à casa antiga para arrumar as suas coisas, preparando-se para a mudança na manhã seguinte. Deitada na minha cama confortável no novo apartamento, senti uma paz indescritível. Comecei a planear a nossa nova vida a dois, a imaginar-nos a cozinhar o jantar juntos, a ver filmes e a desfrutar do nosso espaço privado sem a interferência de ninguém. Mas o destino parece sempre testar a resistência humana com as reviravoltas mais cruéis. Às 2 da manhã, o toque do telemóvel quebrou o silêncio. Acordei sobressaltada e peguei no telemóvel. O nome do Afonso aparecia no ecrã. Mal atendi. Ouvi o choro soluçante da minha cunhada misturado com a respiração ofegante e em pânico do Afonso. Disse que a mãe tinha acabado de se queixar de uma dor forte no peito, ficou roxa e desmaiou. A equipa de emergência estava a levá-la para o hospital de cardiologia. Implorou-me que fosse para o hospital imediatamente porque ele estava em pânico e não sabia o que fazer. A minha intuição dizia-me que era mais uma encenação da minha sogra depois da humilhação no restaurante. Mas ao ouvir a voz genuinamente assustada do Afonso, não tive coragem de ignorar. Afinal, era uma vida em jogo. Vesti rapidamente um casaco, chamei um táxi e fui a correr para o hospital. Quando cheguei, a minha sogra já tinha sido levada para os cuidados intensivos. O Afonso estava sentado, de cabeça baixa, num banco no corredor, o rosto pálido entre as mãos. A sua irmã chorava histericamente. Aproximei-me do Afonso e dei-lhe uma palmadinha no ombro para o acalmar. Cerca de 1 hora depois, o médico de serviço saiu. Tirou a máscara e informou que o estado da senhora não era grave. A dor no peito era principalmente devido a um choque emocional e estresse prolongado que causou um espasmo coronário transitório. Precisava apenas de descansar, ficar em observação por alguns dias, receber soro e tomar um sedativo, e poderia ter alta. Respirei de alívio, mas ao mesmo tempo senti um cansaço profundo. Mais uma vez, a tática de usar a saúde para manipular. A minha sogra sabia escolher o momento perfeito para esmagar a recém-descoberta vontade de resistência do seu filho. Quando nos permitiram entrar no quarto para a visitar, a minha sogra estava deitada na cama branca, com uma agulha de soro na mão. Respirava de propósito de forma curta e fraca. Assim que viu o Afonso entrar, acenou com a sua mão enrugada. O Afonso correu e ajoelhou-se ao lado da cama, a segurar a mão da mãe. As suas lágrimas caíam. E então, começou um discurso de lamentação. Ela falou, com dificuldade, falou do dia em que o pai do Afonso morreu cedo, e de como ela teve de trabalhar de madrugada a vender legumes para o criar.
Falou das noites frias de inverno, em que lhe dava o seu único casaco quente. Disse que a sua vida tinha sido de sacrifício por ele, o único herdeiro da família. Agora estava velha e doente, e só queria o filho ao seu lado nos seus últimos dias. E ele, cruelmente, ia embora com a mulher. Chorou, dizendo ao Afonso para ir, para deixar o seu corpo velho morrer ali, sem ninguém para tratar do seu funeral. Esta canção de dívida de gratidão foi como marteladas na mente frágil do Afonso. Responsabilidade, dever filial e pena misturaram-se numa pressão gigantesca, esmagando toda a coragem que ele tinha mostrado no restaurante horas antes. Os ombros do Afonso tremiam, enterrou a cabeça no lençol do hospital, a chorar como uma criança. De repente, levantou a cabeça e olhou para mim, que estava em silêncio no canto do quarto. Os seus olhos, cheios de lágrimas, tinham um olhar de súplica desesperada. Aproximou-se de mim, agarrou meus ombros, a sua voz trêmula e partida. Amor, a mãe está muito doente. Não a posso abandonar agora. Por favor, cede um pouco. Volta para casa comigo para cuidarmos dela. Quando ela estiver melhor, resolvemos o resto. Pode ser? Por favor, eu imploro-te. O meu coração caiu num abismo sem fundo. O seu pedido foi como uma faca afiada que cortou o último fio de esperança que eu tentava agarrar. Afinal, a sua resistência tinha sido apenas um impulso momentâneo. A essência daquele homem seria sempre a de ceder e de ser cobarde perante a manipulação moral da sua família. Ele preferia pisar os limites da sua mulher a carregar o fardo de ser um filho ingrato. Olhei-o nos olhos, não chorei, nem me zanguei. Tudo o que sentia era um vazio gelado. Soltei lentamente as suas mãos dos meus ombros. Meti a mão no bolso do casaco e tirei a chave do novo apartamento que lhe tinha dado naquela noite. Coloquei-a suavemente na mesinha de cabeceira, sob o olhar atônito da minha sogra e da minha cunhada. Falei com uma voz calma e clara, que ecoou na sala silenciosa. A minha capacidade de perdoar esgotou-se. Afonso, é mais fácil mudar um rio do que a natureza de uma pessoa. Serás sempre o bom filho da tua mãe, mas nunca conseguirás ser um marido que protege a sua mulher. Devolvo-te à tua família. Amanhã, o pedido de divórcio será entregue em tuas mãos. Não me procures mais. Virei-me e saí rapidamente do quarto. O cheiro a desinfetante desvaneceu-se atrás de mim. A caminhar pelo longo e desolado corredor, senti-me leve. Um casamento cheio de exploração e injustiça tinha oficialmente chegado ao fim. A decisão de o deixar foi dolorosa, mas era a única forma de me salvar. O processo de divórcio foi surpreendentemente rápido e tranquilo. O Afonso não contestou nem lutou pelos bens. Talvez, depois daquela noite no hospital, ele também tenha percebido que era incapaz de conciliar a sua mulher e a sua família. A casa comum foi vendida e o dinheiro dividido de forma justa. Usei a minha parte, juntamente com as minhas poupanças, para comprar um apartamento num condomínio de luxo numa zona tranquila, com uma varanda virada para um lago azul. Comprei cada peça de mobiliário, enchi a varanda de vasos de rosas e petúnias coloridas. Este lugar era finalmente meu, completo e absolutamente seguro. Muitos meses passaram. As feridas do casamento desfeito foram se desvanecendo como uma cicatriz antiga. Dediquei toda a minha energia e paixão ao trabalho. Graças aos meus excelentes resultados no desenvolvimento de mercado e na criação de estratégias de comunicação, a administração do grupo decidiu promover-me a diretora regional. Aos 30 e poucos anos, com o título de diretora e uma grande equipa sob o meu comando, a minha vida entrou numa nova fase, brilhante e orgulhosa. Todas as manhãs, preparo um café aromático, sento-me a saborear, lu na minha varanda ventosa, a ver a cidade acordar. Aos fins de semana, vou ao spa, faço yoga ou encontro-me com a minha amiga Rita para discutir os últimos filmes. Já não há queixas, nem dinheiro a ser desviado, nem a necessidade de me reprimir para agradar aos outros. De repente, percebi que a liberdade é a joia mais brilhante de uma mulher. No final do ano, representei o grupo num evento de homenagem às empresas de excelência, realizado num centro de congressos internacional. Naquele dia, usei um vestido de noite verde esmeralda que realçava a minha figura esbelta e a minha postura confiante e madura. O cabelo, com ondas largas, caía sobre os meus ombros, e os lábios vermelhos sorriam radiantes enquanto cumprimentava os parceiros de negócios. Entre a música suave e as luzes de cristal, uma figura familiar captou a minha atenção. O Afonso. Ele estava na zona das bebidas,
a representar a sua empresa no evento. Parecia mais maduro, com um fato escuro, mas os seus olhos tinham um toque de cansaço e tristeza que não conseguia esconder. Não havia nenhuma mulher ao seu lado. Talvez a vida como filho obediente, a servir a mãe e a irmã, ainda ocupasse todo o seu tempo. Quando me virei para pegar numa taça de champanhe do empregado, o Afonso levantou o olhar e os nossos olhos encontraram-se no meio da multidão. Senti o seu corpo enrijecer, o seu olhar de surpresa misturado com um profundo arrependimento. Ele olhou para mim fixamente, como se não acreditasse na transformação radiante da mulher que ele e a sua família outrora pisaram. Pousou o copo e fez menção de se aproximar para falar, mas eu não o evitei, nem senti rancor. Sorri, um sorriso educado, cortês e completamente sereno. Acenei com a cabeça em cumprimento, como a um velho conhecido que passou pela minha vida. E depois, calmamente, virei-me e dei o braço a um parceiro de negócios estrangeiro, caminhando em direção ao palco principal. Deixei para trás o seu olhar atônito e triste. O orgulho de uma mulher não está em voltar para se vingar ou atormentar quem a magoou. Está em saber reerguer-se das cinzas, em ser dona das suas finanças e emoções, e em viver uma vida extraordinariamente brilhante. A força de uma mulher não vem de um casamento remendado, nem da proteção de qualquer homem. Essa força é construída com a sua própria coragem, a sua autonomia e um amor infinito por si mesma. Caminhei sob os flashes constantes das câmaras, agradecendo em silêncio às tempestades do passado por me terem forjado na versão mais forte e feliz de mim mesma. A jornada matrimonial cheia de altos e baixos das nossas personagens principais chegou ao fim, e certamente deixou em cada um de nós um eco profundo e um toque de mágoa. Talvez, através desta história, percebamos que a submissão incondicional, por vezes, não traz a paz e a harmonia familiar que desejamos, mas, pelo contrário, torna-se um terreno fértil para a indiferença e o egoísmo daqueles com quem partilhamos um teto. A vida a dois requer dedicação e respeito de ambas as partes. O homem na família não deve ser apenas um coprovedor econômico, mas mais importante, um pilar sólido, com a coragem de distinguir o certo do errado para proteger a sua parceira de preconceitos severos. Além disso, a lição mais fundamental que esta história nos transmite é a importância da mulher afirmar o seu próprio valor. Por mais que ame e esteja disposta a sacrificar-se, uma mulher nunca deve perder a sua independência, tanto financeira como emocional, porque quando a tempestade chega, quando a pessoa que partilha a sua cama escolhe recuar para agradar aos outros, é a sua própria força interior que se torna o salva-vidas mais seguro para superar a adversidade. Uma vida plena só floresce verdadeiramente quando é semeada na base da compreensão e do respeito pelos limites mútuos. Nunca transforme a sua generosidade num dado adquirido e sem valor aos olhos dos outros. Porque a força de uma pessoa reside na coragem de pegar, mas também na determinação de largar, para abrir um céu de liberdade para si mesma. Agradecemos a sua atenção e o tempo que dedicou a ouvir e a sentir empatia com a história de hoje.